acusados diante de Deus porque eles guardavam a lei. E isso corrompia o Evangelho. Isso impedia que eles entendessem a obra do Espírito Santo. Então Paulo vai traçar esse pensamento, e ele vai mostrar sobre aquilo que era o ministério da lei e o ministério do Espírito. E à medida que ele avança acerca disso, ele vai dizer o seguinte, versículo 6, o qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança, não da letra. Então letra aqui ele está falando da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isto é, se você ter apenas a compreensão exata do propósito da lei, sem compreender a graça nela, você vai ver que a lei, a única coisa que ela pôde fazer é apontar o pecado em nós. O propósito da lei foi revelar a nossa completa incapacidade. A lei nos foi dada para mostrar a nossa profunda pecaminosidade. Embora santa e boa, ela não pôde fazer mais do que isso. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Paulo diz que a lei nos serviu de aio, como um pedagogo, aquele que leva a criança até amadurecer. Então a lei teve o seu propósito, mas o fim da lei é Cristo. Somente Cristo cumpriu a lei, nenhum homem cumpriu a lei. Todos aqueles que por ela viveram, também por ela morreram. Eles não puderam encontrar justificação nela. Então é isso que Paulo está dizendo. Aí, versículo 7, ele diz, e se o ministério da morte, que é o ministério da lei, gravado com letras de pedras, foi glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual perecia. Então, quando Deus deu a lei para Moisés, ele desceu com aquelas tábuas da lei, o povo olhou para a face de Moisés, eles viram tanta glória, que eles esconderam seus rostos. Agora, observe, versículo 8, como não será maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, vocês precisam ver isto, não apenas fazer uma avaliação dos fatos históricos, nós não nos darmos conta da glória do ministério do Espírito entre nós, e eu creio que isso inconscientemente nós temos praticado, como aquele povo que um dia, esses judaizantes, no tempo de Paulo, eles estavam pervertendo o sentido do Evangelho por se agarrarem à lei, não compreenderem o propósito da lei. E por conta disso, eles estavam perdendo a glória do ministério do Espírito. Da mesma forma, irmãos, existem tantas formas de religiosidade oculta dentro de nós. Existem tantas coisas que dentro de nós pervertem o verdadeiro sentido do ministério do Espírito. Como os cristãos estão frios, como os cristãos estão vazios, como os cristãos estão em trevas, como os cristãos estão sendo governados por este mundo, como os cristãos estão sendo governados pelas compulsões deste mundo. Quantas coisas têm se misturado ao Evangelho, e por causa dessas coisas, nós estamos perdendo o melhor do ministério, o melhor da glória do ministério do Espírito. Que Deus possa fazer uma faxina no nosso meio, que Deus possa tirar a partir de cada um de nós tudo aquilo que desonra o seu Espírito Santo, e que Ele venha assumir o seu verdadeiro lugar central nesta obra de glorificar Cristo em cada um de nós, de glorificar Cristo na igreja como um todo, de mostrar para ela que Cristo é o seu Senhor, de mostrar para ela que Cristo é o cabeça, de mostrar para ela que Cristo é o fundamento, de mostrar para ela que Cristo é o primogênito, qual nós estamos sendo conformados à sua imagem. Essa é a glória do ministério do Espírito, e nós estamos perdendo, irmãos, perdendo por tanta religiosidade, perdendo por tantas particularidades humanas, por tantas coisas misturadas ao Evangelho, por tantas interpretações particulares, por tantas práticas particulares, por tantas coisas que têm nos afastado e nos dividido. E o pior, interrompe sua obra, interrompe o seu senhorio, interrompe o seu encabeçamento. Nós não podemos andar sem o Espírito Santo. Nós não podemos dizer que somos igreja sem o Espírito Santo. Nós não podemos chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Porque quem não tem esse encabeçamento, não tem esta obra, não tem este senhorio dele, jamais pode conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Só Ele, ou o Espírito Santo, pode nos revelar Cristo Jesus.
Só Ele pode nos revelar todas as glórias desta bendita e santa pessoa. Somente isso. Por que muitos cristãos, eles estão tão vazios, estão tão céticos, estão tão deprimidos? Sabe por quê? Porque eles estão perdendo o enchimento do Espírito. Eles estão perdendo, eles estão deixando que as coisas desta vida venham diluir a obra dessa bendita pessoa. Ficamos numa esfera religiosa, ficamos numa esfera emocional. Eu vejo que muitos dos irmãos amam isso, estão pervertendo o que significam os dons do Espírito, estão pervertendo o que significa o ministério do Espírito, estão pervertendo aquilo que é a edificação do Espírito Santo. Oh, irmãos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós orarmos arrependidos diante do Senhor, e pedir que Ele nos ajude, porque nós queremos que a glória do ministério desta bendita pessoa triunfe sobre nós.